Meus amigos, o circo que o Moraes armou para tentar prender Bolsonaro, julgar e prender Bolsonaro, num julgamento mais obscuro da história do Brasil, está desmoronando a olhos não vistos porque eles estão escondendo os depoimentos. Mas a imprensa teve acesso, começaram a vazar o que aconteceu lá dentro e vocês não vão acreditar. É revisão atrás de revisão, inclusive ameaça ao ex-comandante do Exército, ex-comandante das Forças Armadas, o general Freire Gomes, que voltou atrás do seu depoimento. Olha só o que ele disse aqui, pessoal, entre outras coisas. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Isso aqui foi amplamente divulgado pela imprensa para tentar constranger o Bolsonaro, claro, para tentar dar mais volume, né, nessa tentativa mandrake de colocar o Bolsonaro respondendo por golpe de Estado. E nessa época eles falaram bastante isso aqui. A própria CNN, olha que vergonha pra CNN, tendo que dar a notícia e desmentir. A gente já vai voltar aqui, pessoal, que tem muita coisa sendo dita e a gente vai trazer uma análise aqui pra vocês mais objetiva possível, mais realista possível. Infelizmente, o STF decidiu por manter os depoimentos das testemunhas em sigilo, né, em mais um modus operandi de tornar esse julgamento o mais obscuro possível, o mais longe das vistas possível da população, e a gente sabe por que isso acontece. A gente sabe por que isso acontece, porque foi a mesma coisa que eles fizeram quando eles estavam prendendo as pessoas do 8 de janeiro. Julgamentos virtuais, um absurdo. Eles não queriam ter que debater ali com os advogados das vítimas desses julgamentos. Vamos lá. Cena foi relatada à PF por ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, em depoimento à Polícia Federal. A CNN nem confirmou, a imprensa nenhuma confirmou na época e soltou essa notícia aqui, ó. Ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro se ex-presidente insistisse em plano de golpe. Por que eles soltaram a notícia desse jeito? Ora, porque aqui automaticamente é um depoimento e uma manchete que incrimina completamente o presidente. Ora, se ele estava fazendo uma ameaça de voz de prisão ao presidente da República, só pode ser porque, obviamente, ele fez uma tentativa de golpe, né? Insistiu num plano de golpe. Engraçado que ninguém deu voz de prisão para Dilma quando ela consultou a possibilidade de invocar estado de defesa, né? Na época que ela estava sofrendo impeachment. Aí aqui, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, ameaçou dar voz de prisão ao então presidente Bolsonaro quando ele mencionou a possibilidade de dar um golpe de Estado. E o Bolsonaro falou isso, né? Vocês imaginam o Bolsonaro falando isso, pessoal? Até parece. O Bolsonaro ia chegar, pessoal, vamos dar um golpe aqui, tá? Eu quero saber se eu posso contar com vocês. Logo, o Bolsonaro, que sempre jogou dentro das quatro linhas, enquanto inclusive era presidente, ele resolveu dar um golpe depois que colocaram o Lula no lugar dele? Pelo amor de Deus. A cena teria sido presenciada em uma reunião no Palácio da Alvorada pelo ex-comandante da Força Aérea Brasileira, Carlos Batista Júnior, e relatada à Polícia Federal. A CNN teve acesso à íntegra do documento. E o mais engraçado é que a CNN nem sequer coloca aqui segundo Carlos Batista. Não, ela afirma. Ela afirma, a imprensa, como sempre, muito suja, né? Afirma que o Bolsonaro quase recebeu uma ameaça de voz de prisão do Freire Gomes, caso insistisse nessa tentativa de plano de golpe, né? Como eu falei, pessoal, é perfeita essa manchete. Porque ela incrimina o Bolsonaro, põe o pessoal do Exército como os salvadores da pátria. Não, Forças Armadas, democracia acima de tudo. Só que aí o cara, na hora que foi confrontar hoje, ele percebeu que ele não tinha falado isso. E aí o que virou? Vamos ler essa análise aqui do Paulo Figueiredo, pessoal, que foi excelente. Está dando ruim no oitivo do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Moraes simplesmente perdeu o controle e ameaçou agora o general em plena audiência. E quem tá falando isso, pessoal, não é nem a gente não, viu? O próprio Globo já tá falando, ó. Moraes disse que general ou mentiu à polícia ou mentiu ao depoimento no STF. Tá falando mais ou menos o que ele fez com o Cid aquela vez. Claro que com o Cid foi muito mais grave, né? Mencionou pai, esposa, filha. Moraes não tem limites, ele não consegue ser contrariado. Então, quando ele viu ali que o julgamento todo bonitinho que ele tinha montado, ó, galera, já tá tudo montado aqui, agora é só vocês falarem, repetirem tudo que eu já disse aqui e que a imprensa já noticiou e pronto, vamos condenar esse cara. E aí começa a dar bagunça, meu amigo. Aí ele não se controla, não. Moraes disse que viu contradições no depoimento que Freire Gomes estava dando ao STF em relação ao que deu à Polícia Federal. Antes de responder, pense bem, a testemunha não pode deixar de falar a verdade, né? E é aquela coisa que ela falou com o Cid, ó, vou te dar mais uma oportunidade de falar a verdade aqui. Por quê? Porque a verdade é o que? É o que ele tá interessado em escutar. Aqueles vazamentos das conversas do Cid aquela vez, falando, eles estão pedindo pra eu falar coisa aqui que não aconteceu.
E claro, você está preso lá não sei quanto tempo, né? E com não sei quantas ameaças. Então, tá muito claro que não só é um julgamento obscuro, o próprio Moraes que vai julgar, conduzindo aqui as oitivas, o ministro do STF, né? E além de ser obscuro, um julgamento completamente marcado por ameaças. É por isso que ele queria que ficasse na escondida, mais uma vez, o depoimento dessas testemunhas, para ele poder falar, pressionar da forma que ele queria. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, disse o ministro. No depoimento ao STF nessa segunda, Freire Gomes afirmou que não viu conluio por parte de Garnier. Eu estava focado na minha lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro também foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E como fui muito enfático naquele momento, que eu me lembro, o ministro da Defesa ficou calado, o almirante Garnier apenas demonstrou respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, disse o general diante de Moraes. Meus amigos, ele tá ficando feio aqui, o Moraes, opa, mas peraí, você falou e eu tô condenado, e eu convenci meus colegas no Supremo Tribunal Federal, e eu convenci a imprensa de que esse cara tem que ser condenado baseado em delações, e agora as delações começam a dar errado. É isso que tá acontecendo e o Moraes não tá sabendo lidar, pessoal. Toda essa condenação, toda essa, convenhamos, eles já condenaram o Bolsonaro. Todo esse teatro, esse circo, esse julgamento mandrake pra condenar o Bolsonaro foi feito baseado em delações. E a própria defesa do Bolsonaro mostrou muito bem isso. Baseado em delações. E agora as delações estão começando a dar errado porque o pessoal tá voltando atrás. E aí o Moraes não vai saber lidar com isso. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Quando a própria imprensa já havia divulgado isso a exaustão, que a imprensa é parte. A imprensa é parte desse julgamento mandrake. Não se iludam. Se não fosse a imprensa avalizando esse julgamento obscuro, avalizando as pressões, relevando todo tipo de atrocidade e crueldade jurídica e constitucional que o Moraes cometeu, o Brasil não estaria assim. Esse julgamento não estaria acontecendo. Eles estão relativizando, eles estão destruindo e aceitando a destruição da liberdade, da democracia e da Constituição brasileira só porque eles não gostam do Bolsonaro, só porque a imprensa tem birrinha do Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Então todo o circo montado, todo o teatro, vou nem falar circo, né, que circo é mais organizado, todo o teatro montado, todo o teatro pra falsear, parece que faltou combinar com os atores, porque agora eles estão chegando e estão revoltando atrás, e o Moraes sabe que isso aqui fica muito feio. Pô, eu tô querendo condenar o cara e agora você tá me falando uma coisa diferente do que você falou no PF, aí não tem jeito, aí eu vou ter que condenar o cara realmente só na arbitrariedade, só no autoritarismo, aí vai ficar ruim pra mim, eu já tô sendo, o pessoal lá fora já tá de olho em mim. Vocês têm que me ajudar. E por isso que ele tá ameaçando o Freire Gomes. Isso aqui foi uma ameaça, tá? Isso aqui foi uma ameaça, não se enganem. Quando ele fala pro Freire Gomes isso aqui, antes de responder, pense bem. Antes de responder, pense bem. Tá vendo aí, general? Levando sapo. Levando sermão, igual menino. Isso aí, Freire Gomes. Igual menino. Vamos aqui de novo pro Paulo Figueiredo, que eu me empolguei, mas ficou muito interessante a análise dele. Desde o começo da oitiva de hoje, peça-chave no enredo do tal golpe de Estado, com várias aspas, as coisas não estão saindo como planejado por Moraes. Freire Gomes vem claramente recuando da narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, contraste com o que teria dito a PF. Aliás, já era atípico o fato de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente a oitiva, completamente fora do comum para o ministro do STF. Agora fica claro por quê. Intenção intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer, né? E também por isso que ele impediu a presença da imprensa na sala, queria agir longe dos olhos do público, sabia que o teatro não resistiria à luz do dia e não tá resistindo, pessoal. Não tá resistindo. Pode falar o que quiser. Você pode odiar o Bolsonaro tanto que você quiser, mas você não pode falar que esse julgamento aqui é um julgamento honesto, verdadeiro, baseado em princípios constitucionais e de acordo com a legislação brasileira e com os princípios do devido processo legal que estariam amparados pelo Estado Democrático de Direito, que é o que eles dizem, está tentando proteger aqui. Destruíram o Estado Democrático de Direito. Em nome de uma falsa, em nome de uma ditadura fantasma, de uma opressão fantasma, eles implementaram uma ditadura verdadeira e a imprensa bate palma porque eles têm birrinha contra o Bolsonaro. Ai. Diante do desgaste da narrativa, o procurador aposta Paulo Gonet, gostei da expressão, tentou forçar a barra colocando palavras na boca do general. Os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro protestaram, mas tiveram seus microfones cortados. Só mais um absurdo aqui. Sabe o que a OAB vai fazer? Nada. A OAB não vai fazer nada, tá? Talvez emitam uma notinha
dizendo que estão de olho e analisando a situação e depois não vão fazer nada. Foi então que Moraes passou do limite e ameaçou diretamente o general da reserva, dizendo que ele havia mentido ou havia prestado, ou havia mentido na PF ou havia mentido agora. Em seguida fez uma advertência formal sobre falso testemunha. Clima de tensão total e espetáculo autoritário segue em cartaz, mas a portas fechadas. A grande questão é que o Freire Gomes vai se enrolar, pessoal, porque tem a assinatura dele nessa carta aqui, ó. Tá vendo? O general do Exército, comandante das Forças Armadas, Freire Gomes, que era aquela carta, vocês podem pesquisar, saiu no dia 11 de novembro de 2022, quando a gente sabia que eles tinham colocado o Lula na cadeira de presidente, ele iria assumir em 23, e o Exército faz uma carta basicamente avalizando as manifestações que já estavam começando a acontecer sem nenhuma relação mais com o Bolsonaro. O pessoal só estava realmente revoltado da forma como as eleições foram conduzidas pelo TSE do Moraes e com tudo que aconteceu e é o retorno de um cara que foi condenado em 3 instâncias por corrupção à presidência. Não tinha uma relação com o Bolsonaro ali aquele pessoal que estava na porta dos quartéis, nem dia 8, nem nada. Mas eles estão forçando para prender o Bolsonaro agora. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Ou seja, não tinha problema nenhum aquelas manifestações, como a esquerda já fez dezenas de manifestações, e essas sim violentas, né? E tem a assinatura do Freire Gomes aqui. Se o próprio Freire Gomes avalizou as manifestações que já estavam acontecendo, não tô falando que ele avalizou a quebradeira do dia 8, não, tá? Ninguém avalizou isso. Mas avalizou as manifestações legítimas que estavam acontecendo. Por que ele tá solto? Ele devia ser o primeiro a ser investigado, né? Ele deveria estar preso, não o Braga Neto. E é isso, pessoal, que a gente tem aqui. Vai ficar muito feia essa situação. Eu quero ver como que o Moraes vai sair disso aqui. Porque a imprensa vai querer noticiar, não tem jeito. Se não for a imprensa tradicional, né? Como se diz, a imprensa profissional, autodenominada profissional, vai ser a imprensa independente, que é a única que tem feito um trabalho verdadeiramente sério no Brasil. Como que o Moraes vai conseguir esconder isso? Porque o teatro dele está se desfazendo a olhos não vistos. Porque tá sendo... Aí agora a gente entende porque ele decidiu esconder. Mas ele não vai conseguir segurar isso aqui muito tempo. E tá ficando claro, cada vez mais claro, pra todo mundo, até pro maior pirracento esquerdista, que o Bolsonaro é inocente e que isso aqui é um teatro. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.